Bom dia, pessoal! Estamos começando o nosso programa ao vivo com Henrique Cristo aqui na Social, em Brasília. E você que está nos assistindo pela primeira vez, avise seus amigos e familiares para que eles possam usufruir dos transcendentais ensinamentos aqui ministrados por Henrique Cristo. Sejam bem-vindos os descontentes, livres pensadores, ateus, curiosos e os que estão insatisfeitos com a sociedade contemporânea. Questionem Henrique Cristo, sanem suas dúvidas e vivam melhor na Terra, mesmo em face a um mundo tão conturbado e aparentemente sem esperanças. Todos os sábados, às 11 horas da manhã, henricristo.tv, o canal da Liberdade Consciencial. E não esqueçam, mandem suas perguntas através do e-mail henricristonaWeb@gmail.com. Agora, no intuito de iluminar os ouvintes, facultando-lhes assimilar suas palavras, Henrique Cristo, após conceder a bênção, por ordem de seu Pai, Senhor e Deus, procederá com a dissertação antes de responder novas questões. No ar, henricristo.tv. Ó Pai, eterno e inefável, Deus infalível, Criador do Universo, das culminâncias do Teu reino, do trono do Teu poder, do alto do qual Teus olhos temíveis tudo descobrem, tudo veem. Abençoe Teus filhos com saúde, luz e justiça, porque Tua é toda glória para todo sempre, ó Pai. Agora, meus filhos, que ouvis falar de guerras, rumores de guerras, reino contra reino, nação contra nação, tempestades, terremotos, inundações, pestilências, fomes, conscientizai-vos, é apenas o princípio das dores que enunciei, prenunciando o meu retorno. Eu sou emissário do Pai, reconheço vosso direito de pensar e dizer o que quiserdes, desde que me respeiteis o direito e dever de esclarecer quem sou. Não escolhi ser Cristo, não posso vos obrigar a saber quem sou, mas isto não altera a minha realidade. Pensais que é fácil, obediente ao meu Pai, andar indumentado assim? Os ignorantes zombando de mim? Ainda que os malignos condenaram Galileu, a terra continuou gravitando em torno do sol. O sol brilha, e mesmo que todos duvidassem, ele não deixaria de ser sol. Assim também, ainda que a maioria dos terráqueos não creiam que sou Cristo, continuo sendo o mesmo que crucificaram. Não me é facultado abrir a cabeça do nécio com um serrote e introduzir-lhe um bilhetinho dizendo: acorda-te, ignorante, desperta-te. Sou Henrique Cristo, filho do homem. Somente o demônio, Herodes, possuído pelo demônio, pediu e exige milagres. O maligno disse, enquanto Deus jejuava 2000 anos: se és o Filho de Deus, transforma estas pedras em pão. Ao que lhe respondi: nem só de pão vive o homem. Em verdade vos digo, eu não preciso provar nada a ninguém, porque o óbvio, o ululante, não carece de provas. Vós, meus filhos, é que necessitais provar que sois dignos de meu Pai, Supremo Criador, único ser incriado, único eterno, único ser digno de adoração e veneração, onipresente, onisciente, onipotente, único Senhor do Universo. Lembrai-vos que eu adverti, orai e vigiai que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome. Mateus 24, versículos 5 e 24. E os lobos em pele de ovelha, Mateus 7, versículo 15, vieram em meu nome antigo, obsoleto Jesus. Enganaram, fizeram prodígios e com o fruto da delituosa chantagem do dízimo e venda de falsos sacramentos, adquiriram emissoras de rádio e televisão. É justo para me distinguir deles, meu Pai me reenviou com um novo nome: INRI, Apocalipse 3, versículo 12. INRI é o nome que eu paguei com meu sangue na cruz. INRI. INRI, o nome que Pilatos escreveu acima de minha cabeça quando eu agonizava na cruz, quando cuspiam no meu rosto, quando me humilhavam, quando se cumpriam as Escrituras. INRI é o nome que custou o preço do sangue. Guardai-o em vossas cabeças e sereis fortes e felizes, meus filhos.
Meu coração bate forte de amor por todos vós. Benditos são os olhos que me veem e veem quem sou. Benditos são os ouvidos que me ouvem e me reconhecem pela minha voz. Bem-aventurados sois vós, vós que me escutais, porque eu só vos falo, que eu escuto do meu Pai que é em mim. Que a paz seja com todos. Bom, pessoal, vamos então agora para a primeira pergunta, que é do Cristiano Dória de Belém. Henri, sobre o homem endemoniado que vivia em sepulcros, o que quer dizer legião? São vários seres ou são várias energias? A mesma coisa. Cada espírito é uma energia. Vários espíritos, várias entidades energéticas. Então, inclusive, aproveito para explicar que nessa minha longa trajetória na Terra, tive a ocasião de identificar vários espíritos num corpo só. Eu encontrei muitos seres humanos aqui na Terra, nesses longos 44 anos de vida pública, que eram verdadeiros táxis. Vocês já perceberam? O táxi é um veículo que trafega nas ruas, desembarca um passageiro e entra outro, não é assim? Na Bolívia eu vi que no táxi entram 3, 4 passageiros distintos no mesmo táxi, mas geralmente entra um passageiro e desembarca outro. Pois assim é a pessoa, o ser humano, que se transforma em cavalgadura, que aceita, que recebe em seu corpo um espírito que vem do estrangeiro, do exterior, que não é o titular. Eu já a seguir explicarei como fazer para evitar isso, né? Já que expliquei tantas vezes, mas sempre é necessário de novo, até que as pessoas conseguem assimilar, né? Então procure imaginar, respondendo ao Dória de Belém do Pará, e para todos que me ouvem, procure imaginar, você tem seu automóvel, seu veículo. Imagine, seu veículo, tu dá uma lambida nele, tu passa cera, tu lava ele bem, mantém ele. Tem pessoas caprichosas que cuidam do corpo, né? do veículo, né? E daí tu vai sair com ele da garagem, né? Vai fazer um passeio, uma viagem, né? E obviamente tu não fica colocando dentro do teu veículo qualquer transeunte que porventura peça para entrar. Tu tens tua exclusividade, tu diz, não, esse veículo aqui é meu, eu vou desfrutar ele, eu não vou deixar qualquer um sentar aqui, sujar às vezes, né? Então eu vou, cada um é a vida individual. Assim mesmo, não comparando, é o corpo humano. Por isso que até preferi uma parábola intitulada o veículo sagrado, o veículo particular, né? Então, o corpo humano, né? O certo, se cada um que quisesse se proteger, se precaver, impedir a invasão externa, seria qualquer hora, em qualquer momento que sentisse umas energias diferentes, pensar imediatamente no Altíssimo, que é onipresente. Porque se tu não pensas no Altíssimo, que é onipresente, que ele pode, unicamente ele pode te proteger, quando tu sentes qualquer invasão, isso no plano espiritual, tu não vê chegar o meliante, o passageiro que quer embarcar no teu carro, no teu corpo. Estou tentando falar em forma de parábola. Então tu não vê, ele chega e quando vê, ele está mandando dentro do teu corpo. Tu estavas indo para uma cidade, ele muda para outra, ele diz, não, vamos para cá, olha lá aquele bar, vamos tomar uma tequila lá. E tu não pensas que é tu que queres tomar, mas já não és tu, é ele que está mandando o teu corpo. E daí começa aquela vida toda mudada. Tem muitas pessoas que vão virar táxi, cavalgadura, nos centros espíritas, que eles vão lá por curiosidade nas igrejas, vão lá por curiosidade, ele vai por um amigo e tal. E quando voltam de lá, 3 lugares perigosos de virar cavalgadura: centro espírita, igreja e bar. São os 3 lugares mais perigosos de alguém virar cavalgadura.
que tem um monte de espírito. O centro espírita já é mais autêntico, já é direto, ele diz centro espírita. Então só vai lá quem quer, porque sabe que lá tem espíritos de plantão buscando uma cavalgadura, que são as chamadas almas penadas, que não tem onde, porque é muito difícil aqui na Terra, sem um corpo para partilhar o sofrimento, a purgação. Então tem que arranjar um corpo. Quando uma alma não consegue subir por causa dos muitos pecados, ela tem que usar um corpo para poder partilhar a angústia, o desespero, a ansiedade, a dor. E daí, no centro espírita, que tem mais disso. Mas a grande virtude da autenticidade do centro espírita, que pelo menos ele se declara centro espírita, quer dizer, vai lá quem quer. Quem quer virar cavalgadura, vai lá. Quem não quer, não vai. Agora já a igreja, né? Jesus, aleluia, né? E só vai lá pensando que vai lá encontrar comigo e depara com alguém, com um cavalaristo que vai te ensinar verbalmente, através da introdução de novas conversas fiadas na orelha, até que tu sai lá cavalgador. Aí tu chega em casa, já muda os hábitos, já começa a falar diferente, já vem com o estigma do encabrestado, o estigma do evangelho, o estigma do carregador de carga, puro de carga, né? Então aí tu tem que ver, não quero que te ofendas, mas eu estou respondendo para ti, meu filho, e para quem estiver me ouvindo, a diferença. Então, se alguém quiser se proteger contra isto, a única solução, não existe outro remédio, a única solução para se proteger, para não se tornar cavalgadura e carregar em seu dorso um cavalariço, ou seja, um passageiro, é sempre estar sintonizado com o Altíssimo. Orar no quarto com a porta fechada, como eu ensinei já há 2000 anos, Mateus 6, versículo 6. Lá tu ora ao teu Pai Celeste no quarto, a porta fechada. Se na tua casa tu não tens um quarto privativo para orar, porque digamos tu partilha o quarto com alguém e a pessoa não pode comungar com teus pensamentos, tu vai orar no banheiro, então. Até no banheiro. Mas quando tu tens um colóquio direto com o teu Pai, o Altíssimo, aí ele vê o que se passa e te abençoa. Mas é a única forma de se escapar de transformar-se em cavalgadura. É sempre pensar no Senhor. Qualquer coisa negativa que você for, onde você for, você sentir que tem uma coisa errada, não precisa ficar rezando também em público para pousar de beato, não. Te isola, vai lá num lugar, primeira oportunidade, entra no teu carro, se tu estiver viajando, invoca o Senhor. Humildemente ele ouve, vê o que te passa contigo e tu sente aquela energia, aquele poder, aquela energia poderosa cobrir teu corpo, te blindar para tu continuar a tua andança sem ser cavalgadura. Então esses 7 espíritos que ele falou, eu já vi muito mais que isto. Para mim é muito triste, é simplesmente horroroso, uma coisa asquerosa eu estar falando com uma pessoa. Normalmente não demora, ela não é mais ela, já entrou. Aí eu sou obrigado a repreender. E quando eu repreendo para expulsar o espírito, se tiver mais alguma pessoa por perto, já diz, olha só como ele, Cristo era mansinho, olha como ele é brabo, olha como ele é. Em praça pública, muitas vezes eu fui obrigado a repreender, e há 2 anos fui obrigado a chicotear os vendilhões do templo, porque para aqueles abestados evangélicos que dizem que eu era só mansinho, lembrai-vos que eu disse: geração de víboras, quanto tempo tenho que ficar entre vós? Esse era o Cristo mansinho que eles viram? Não. Quando cheguei na frente do templo, chicotei os vendilhões, virei mesa, cadeira, saltou moeda para um lado, manteiga e queijo para o outro, entende? Eu disse que a casa do meu pai não é casa de ladrões, né? Então quem quiser pode ver o que está na Bíblia. A Bíblia tem muitas coisas que são reais que aconteceram. O que eu falei há 2000 anos é verdade. Agora tem coisas que falaram lá por conta própria, usando o meu nome antigo, que daí já é fantasia, já é delírio, dizendo que eu abri a boca de um peixe, tirei dinheiro para pagar imposto. Aí já é delírio, né? Então tem que meditar e invocar o Senhor cada vez que for ver a Bíblia. Aí só Ele pode te inspirar, fazer tu compreender os mistérios de forma cabalística, os mistérios dele contido
no livro considerado Sagradas Escrituras. Bom, por enquanto é isso. Como tu és de Belém, meu filho, como eu quando falo com alguém de Belém, eu tenho muito gosto em explicar detalhadamente, porque afinal de contas, a Belém, minha querida Belém, é o berço do nascimento da instituição do Reino de Deus. Ontem fez 32 anos que o Senhor mandou instituir o Reino de Deus dentro da Catedral de Belém e depois formalizaram a posterior em Curitiba. Mas nasceu no dia de ontem, 28 de fevereiro, há 32 anos atrás. Quem não sabe, pode olhar lá na internet, henriques.org.br, tem fotos do dia da instituição do Reino de Deus na Terra, tem o ato libertário, tem um monte de coisa. Veio a calhar que um belenense me questiona justamente hoje. Espero que, se alguma coisa não ficou bem esclarecida, tu me pergunta de novo, com muito gosto eu te respondo, meu filho. Um dia espero que Ele te abençoe e permita que tu venha me visitar pessoalmente. Tenham todos a minha paz. João Canário, de Lisboa. Henri, o dinheiro tem algum significado metafísico? Pode falar um pouco sobre a gestão correta do dinheiro nos nossos dias? É lógico que o dinheiro tem significado metafísico. Porque o dinheiro, ele é uma energia. Você talvez não sabe ainda isso, meu filho. O dinheiro é uma energia. É uma inspiração de Deus. Tem gente que fala que o dinheiro é só do Deus. Não, foi Deus que inspirou o homem a criar o dinheiro para facilitar a vida do homem na terra. Eu vou começar explicando por esse lado. Que antigamente, segundo nos conta a história, os filisteus, né? Fenícios. Isso. Fenícios, meu Deus do céu. Ainda bem que tem alguém que me ajuda aqui, né? Porque esse negócio de nomes, né? Então os fenícios, Fenícia, tá certo, agora lembrei. Eles trocavam as coisas. Procure imaginar, meu filho, português aí, né? Que você tem uma olaria, né? Então você tem uma olaria, na olaria tu fabrica tijolos, né? E tu queres comprar, fazer uma cesta básica, comprar 1 quilo de peixe, 1 quilo de pão, 1 quilo de queijo, 1 quilo de cada coisa, e tu vai no mercado. Hoje em dia leva uma coisa tão simples que é o dinheiro e paga. Hoje em dia o dinheiro plástico, inclusive. Agora, se não tivesse o dinheiro, meu filho, aí é o lado metafísico, que Deus inspirou. Metafísico é o lado da inspiração de Deus. Tu terias que levar um caminhão de tijolos lá no supermercado, já que tu eras um moleiro, e daí tu tem que despejar os tijolos na frente do supermercado, né, para pegar a cesta básica. Aí depois um outro que fabricasse, digamos assim, sabão, tinha que levar um caminhão de sabão e despejar lá na frente também. O outro que era agricultor tinha que levar umas quantas vacas e amarrar lá na frente do mercado. Como é que ficaria isso? Então Deus inspirou o homem, os fenícios, para... É incrível, há décadas que eu falo sobre os fenícios e acabo na hora confundir com filisteu. Bom, mas perfeito é só Deus, viu? Não esqueçam isso para aqueles imbecis evangélicos que dizem, mas Jesus sabe tudo. Não, só Ele sabe tudo. Eu sou apenas o instrutor, o expositor, o decodificador da Bíblia, da lei dele, né? Então tá. Então o dinheiro, ele é altamente metafísico, sim. Porque tanto é que até mesmo para tu te alimentar, tu precisa de dinheiro. Para tu pagar um lugar para reclinar tua cabeça, o aluguel onde tu mora, ou o imposto predial onde tu tens tua casa, tudo. Ele gira, mas não é há quem diga que o dinheiro é o vil metal diabólico, só porque com ele se pode comprar vidas também, se pode mandar, tem pessoas que usam dinheiro para mandar matar outras, tudo isso é muito grave daí. Quem faz isso, tanto o assassino quanto o mandante, fica com dívida perante o Pai, né? Mas o dinheiro é metafísico, já que você quis saber. Então, importante. Aí outra coisa, quer ver onde está a parte mais metafísica do dinheiro? Já que ele me fez essa pergunta, é a primeira vez que me faz uma pergunta desse tipo. A parte mais metafísica do dinheiro é que sem a bênção de Deus, ele começa a escassear. Entendesse, meu filho?
começa a vir, se for o caso, o desemprego, se tu tens um comércio, os clientes começam a desaparecer, né? E daí o dinheiro desaparece. E por último, muito sutilmente ainda falando metafísica, que é uma coisa que até agora eu tenho certeza que ninguém prestou atenção ainda, que quando um governo muda a moeda dele, que ele declara, que essa é a parte mais sutil, que aquela moeda não vale mais, né? O papel moeda, quando ele é declarado já extinto, todas aquelas pessoas que tinham aquele papel moeda, ele meio estralava assim, de magnético, da energia que todo mundo direcionava para ele, ele fica meio murcho, quase como um papel higiênico. Interessante, mas ninguém prestou atenção ainda nisso, né? Porque daí, de acordo com o tamanho da moeda e a energia que tem lá, de milhares de pessoas, eu queria ter 100 reais, pronto. Porque 100 reais tem mais energia do que R$1, R$2, entende? Quem quiser entender, entenda. Que o Senhor vos ilumine. E lembrando sempre que até para ter dinheiro é necessário, sim, no quarto com a porta fechada, invocar o Pai para que Ele te cubra de bênçãos, para que nunca falte nada na tua vida, na tua casa, alimento na tua mesa que se compra com dinheiro, tá? Tenho toda a minha paz, meus filhos. André Gasparinetti, de Brasília. Henri, qual foi o real motivo da sua expulsão da Inglaterra? Que pergunta. Escuta, minhas escusas, todo mundo, parece que forças estranhas conseguiram transferir o clima de Curitiba para cá. Forças estranhas, não tão estranhas para mim, né? Que daí agora, de repente, eu estou quase ficando rouco, o clima está... Será que a mãe natureza, o qual pensa que eu estou com saudade de Curitiba, me transferiu para cá, esse clima, né? Mas tudo bem. Já notaram? Bem, o real motivo que eu fui expulso da Inglaterra, porque até agora não posso falar, porque é muito sutil, mas já que você insiste, eu vou dar umas pistas. Porque eu não posso falar diretamente. Aliás, pode até alguns mesquinhos, olha só, para eu poder falar o real motivo pelo qual eu fui expulso da Inglaterra, primeiro eu tenho que explicar que eu estou aqui na Terra, explicar de novo, que eu estou aqui na Terra só para cumprir a vontade de meu Pai, que eu não quero nada de ninguém, certo? Nada, não peço nada para ninguém. Nem na Inglaterra pedi nada para ninguém, nem na França, onde vivi 9 meses, eu não peço nada para ninguém. Eu cumpro a vontade do meu Pai e os filhos deles são inspirados e eles dão com a mão direita sem que escreva saiba quanto, para consolidar o reino de Deus na terra, para manter a casa do Senhor. Assim já respondo também para aqueles que queriam saber do que eu vi, né? Certo? Então, quando foi expulso da Inglaterra, a única explicação que sobrou, que eu fui expulso do Paraguai por motivos políticos, eu estava na prisão política e tal, os Stroessner, que era o dono do Paraguai naquela época. Então, uma explicação razoável, que eu não concordo com certas coisas, e digo publicamente. Da Venezuela, também, porque naquela época, nos anos 80, né, havia um regime bem... capitalista, é uma coisa. Vamos lá, isso vai para frente. Então agora da Inglaterra, meus filhos, não teria motivo nenhum para ser expulso. Se não fosse que um filho meu, um filho bendito, que Deus o tenha em sua santa paz, há muitas décadas atrás, essa é a única explicação que eu encontrei, deixou lá, na Inglaterra, uma herança, que quando Cristo voltasse, que desde que ele se identificasse, ele tinha a herança. E a única explicação que eu encontrei quando me expulsaram é que acharam que eu podia ter ido lá reivindicar esta herança que está sob guarda da corte, da coroa. Mas eu não queria, até quando eu fui expulso, ela nem sabia disso, fiquei sabendo depois. Nem sabia, como é o nome do benemérito que deixou uma herança para mim, e que, como eu não lembro,
Ernest Digweed. Ernest Digweed. Digweed. Tá. Que Deus o abençoe, mesmo que não me dá, mas é pela intenção que Deus o abençoe, que o Senhor o abençoe soberanamente, conceda-lhe paz, pela nobre intenção que ele teve antes de partir. Bom, é claro que vai ter gente que diz assim, bom, na Inglaterra deixam a herança até para cachorro, etc. É verdade também. Só que os cachorros não são expulsos de lá quando recebem herança, né? Enquanto que eu fui. Então não tem nada a ver com isso. Para mim, eu vivo 44 anos de vida pública, nunca dependi de um centavo da Inglaterra. Continuo amando na luz de meu Pai todas as criaturas que se movem sobre a terra, incluindo os ingleses. Esses dias ainda teve um inglês aqui falando comigo, jornalista muito educado. Nem pensem que eu fui falar esse assunto, mas não falei. Já que tu está me fazendo essa pergunta, meu filho, então tá, os detalhes, se alguém quiser saber os detalhes, documentos, informações, pede para minha discípula, para minha assessoria, ela manda detalhe, que ano esse homem deixou essa herança, porque quando ele deixou essa herança, eu nem sabia quem sou. É uma coisa muito inusitada, que é a única explicação que eu encontrei depois, não tem outra, para ele me expulsarem, que eu não fiz nada, não cheguei a falar. Então é isso. Se alguém tiver alguma outra explicação, bom, também tem um motivo, né? Que eu incomodo a minha presença, assim, tipo fantasma, né? Eu apareço num lugar, é como se fosse um fantasma, né? O João Soares falou que quando eu vou num lugar não preciso dizer que estou indo, que chego, todo mundo vê. Então eu, obedecendo meu pai, sou obrigado a vestir-me sempre assim, porque tem gente que não sabe. Tem gente que pensa que eu me visto assim digamos assim, por uma gozação ou por satira. Não, eu obedeço uma ordem imperial, uma ordem imperativa que eu não posso descuidar. Não foi fácil assumir minhas indumentárias antigas, muito difícil, muito mesmo. Mas meu Pai, Senhor Deus, determinou que eu cumprisse o que eu falei há 2000 anos. E lá está escrito que eu voltaria como eu era. Que até a minha voz ele restituiu a mesma para não ter perigo de alguém confundir. Porque há 2000 anos eu disse que pela minha voz os meus filhos me reconheceriam. E até a voz, por isso que em todo lugar onde eu sou estrangeiro. Lá em Blumenau, onde eu me criei, Indaial, por exemplo, é um distrito de Blumenau, né? Uma aldeia que agora virou cidade. Então lá, eu sempre me senti estrangeiro lá em Blumenau. Sempre desde criança, lá em Indaial, sempre era um bicho estranho, como se fosse um King Kong, assim, sabe, meu filho? Como se fosse uma espécie de... já assistiram o filme do King Kong? Pois é, uma coisa assim que ele me olhava, assim, que estranho. Então, mas eu vinha assim ao mundo. E daí meu pai determinou que eu, a duras penas, reassumisse minha indumentária. Tanto é que recentemente fizeram um pequenino memorial, se pode mostrar, onde tem minhas vestes antigas, de 30 e poucos anos atrás, ali. Para quem quiser ver. Também pode pegar, tudo isso aí está na internet para ver, intitulado Memorial, não está? Tá. Pois é, então vejam bem, tem um homem aqui em Brasília, uma pessoa inteligente, um publicitário, que diz assim, aqui em Brasília o pessoal pensa, por causa dele que eu sugeri que colocasse isso aí, pensam que tu chegaste de paraquedas aqui. Porque a maioria não sabe que eu vim aqui em Brasília em 1980 pela primeira vez, né? Não sabe. Aqui em 81 me reuni com o povo na Praça da Torre da TV, tinha mais de 5.000 pessoas comigo, ali eu proferia a parábola do rei, a maioria não sabe, né? Então por isso que meu pai disse que sim, que tinha que providenciar, e tem minha sandália antiga, que está até remendada, né? Está tudo aí. Então voltando à programação normal, né? Tem que voltar à programação normal, né? É que hoje é um dia diferente para mim. Hoje é o sábado, que se não fosse que era ontem, faz de conta que hoje é dia 28 de fevereiro. Foi o dia que eu fiz a revolução. Tanto é que as discípulas me falaram que no final do programa elas vão colocar ali um mini documentário, né, onde tem a minha história em Belém, etc. Resumex, ele veio um ano para pedir, porque era sumissa, porque era muito longo. E hoje em dia eu sei que todo mundo quer uma coisa compacta, né?
Então, elas compactaram o máximo possível. Quem quiser pode ver depois, no final do programa. Vamos adiante. Fila anda, programação normalíssima, mesmo sendo de 1º de março. Hoje era o primeiro dia que eu estava lá na minha rede, deitado na cela número 14, lá no presídio de São José. Estava lá recebendo público, jornalistas. Era uma correria. O coronel Bahia colocou do lado de fora da minha cela um guarda para ficar permanentemente à minha disposição. Disse: olha, qualquer coisa é através dele que tu fala comigo, disse o coronel. Aí qualquer coisa eu falar para o guarda, ele ia lá e falava para o coronel. Deus o tem em sua santa paz. Coronel Bahia era um homem inspirado, porque ele, assim que me viu, disse assim: a justiça não processará Jesus Cristo novamente. Ó, falou publicamente isso. Ele era um inspirado, né? Quando ele se despediu de mim, 15 dias depois, eu vi um homem sisudo, um homem acostumado a lidar com bandidos, com criminosos. Eu vi ele lacrimejar a hora que se despediu de mim. E mais pessoas viram, até minha discípula antiga também estava lá e viu, quando ele me levou na casa do Haroldo Pina. Eu vi um homem sisudo, né, que me manteve durante os 15 dias que eu estava lá, custodiado pela guarda dele, um tratamento irrepreensível me deu, tá? Tenho toda a minha paz, meus filhos. Pessoal, vamos para um breve intervalo, já voltamos. Voltamos, pessoal, e a próxima pergunta é do Saulo Moreira, de Quebec, Canadá. O Senhor cita frequentemente a Bíblia. Contudo, registros históricos evidenciam que ela foi editada por diversos integrantes da Igreja Católica antes da tradução de Lutero. Por que o Senhor não aproveita para corrigir estas equivocidades, como, por exemplo, o livro do Levítico, que provavelmente foi criado por um rei e apareceu misteriosamente para adequar o cristianismo aos seus caprichos? Sou ateu, mas aprecio muito seu combate ao charlatanismo dos evangélicos. Parabéns e obrigado por responder minha questão. Sabe, meu filho, que o Levítico é uma parte da Bíblia que, se a igreja meretriz do Apocalipse 17 pudesse, ela retiraria da Bíblia. O Levítico, prestai bem atenção, meu filho, mesmo ateu, seja bem-vindo ateu, eu também vivi como ateu muitos anos. Então, o Levítico, leia o capítulo 26 de Levítico e compreenderás que foi um cochilo dos integrantes da Igreja Romana deixar esse Levítico ali. Por outro lado, também prova que eles não conseguiram eliminar a verdade da Bíblia. Quanto a ser um rei, isso é uma outra coisa. No momento quero dizer para ti que prestes bem atenção no Levítico, que ele vai contra tudo que ensina a integrante, a expoente, a imagem máxima do Apocalipse 17. Preste muita atenção lá. Esses tempos ainda uma pessoa me disse, uma pessoa que mora ali no Paratias, que compreendeu só através de mim por que eles nunca ensinaram o Levítico quando ela era seminarista, quando ela viveu 12 anos no convento. Que o Levítico, olha, eu vou só citar um texto para ti, meu filho, que o restante tu vais ler lá, tá? Olha o que está no Levítico. Deus, o Senhor, tu não és obrigado a crer, mas ele procedeu assim. Depois te fala, se me lembrem que eu falo do rei, que eu falo de um rei, né? Ele disse assim: eu sou o Senhor vosso Deus, não fareis ídolos para vós, nem imagem de escultura para adorá-los, porque eu sou o Senhor vosso Deus. Guardai os meus sábados, tremei diante de meu santuário. Se andardes conforme os meus preceitos, se guardardes os meus mandamentos e os praticardes, eu vos daria chuva no seu tempo, a terra dará o seu produto e as árvores se carregarão de frutos. Comereis o vosso pão à saciedade e habitareis na vossa terra sem temor. Se porém me não ouvirdes e andardes ao contrário de mim, também eu procederei contra vós
e com furor inimigo visitar-vos prontamente com indigência. Vos castigarei com 7 pragas por causa dos vossos pecados, até o ponto de comerdes a carne de vossos filhos e vossas filhas. Destruirei vossos altares, quebrarei as vossas estátuas, e vós caireis sobre as ruínas de vossos ídolos, e a minha alma vos abominará, disse o Senhor. Levítico 26 é bem mais longo, eu resumi. Então tu analisa bem lá que eles que adoram estátua, que ensinam nos 4 cantos do mundo Nossas Senhoras, etc., se eles pudessem, eles arrancavam essa página da Bíblia, mas eles não puderam, não arrancaram. Então, quanto a dizer que foi emanado de um rei, claro que a Bíblia foi escrita por várias pessoas, mas todas as partes que foram escritas por diferentes pessoas, inclusive tem 2 mentiras bem cabeludas na Bíblia, que eu já posso te mostrar agora, se tu ainda não viste, para entender por que eu sempre digo que a Bíblia é um livro de letras mortas, que só com a anuência do Altíssimo alguém pode entendê-la. É um livro repleto de fábulas, lendas e parábolas, e até charadas. Então, tem 2 passagens na Bíblia que são flagrantes mentiras para quem sabe que Deus existe, que diz que Deus se arrependeu de criar o homem. Já é uma grande mentira. Deus jamais se arrepende de nada do que Ele fez, porque Ele é o Senhor, o Criador Supremo, onipresente, onisciente, onipotente, o único Senhor do universo. Bom, para ti que és ateu, sei que é difícil compreender isso, porque eu também já fui ateu, até 1979. Porque ateu é alguém que não quer crer nesse Deusinho que os homens fizeram, que tem mãe inclusive, enquanto que ele não descobre o Deus Criador Supremo, o poderoso, o onipresente, é ateu. Foi o que aconteceu comigo, que sou judeu, circuncidado, mas vivi como ateu dos anos 60 até 79. Bem, então agora quanto a isso, quanto ao rei que tu dizes, né, e eu compreendi, quem estuda a história, meu filho, é muito importante que se estude a história. A Bíblia foi escrita sim por várias pessoas, mas sempre inspiradas pelo Altíssimo, seja ele um rei, seja ele um mendigo, né? Mas quando Moisés escreveu a parte dele, nos tempos dele, né, ele reuniu tudo aquilo que Deus inspirou a reunir. Ele tinha acesso à biblioteca na época mais importante. Então é lógico que não foi ele tudo. Ele recebeu de Deus a ordem de pegar daquele livro, mas daquele, cada coisa. Por isso que tem muitos que dizem assim: você não acha que é um absurdo a Bíblia? Tem pessoas que nasceram em tal lugar, em tal país, igual à história da Bíblia, etc. A verdade é uma só. A verdade é que ninguém, só os irracionais, os idiotas, note bem uma coisa, um judeu já falou isso, um rabino, só os idiotas que levam a Bíblia ao pé da letra. Porque aí começa a sair por aí estuprando, matando, né? Porque na Bíblia está escrito que José matou, estuprou sem piedade, mandou estuprar sem piedade todo tipo de pessoas. Então a Bíblia tem que ser interpretada com a ajuda do Altíssimo. Pede a Ele que te inspire e tu entenderás tudo. Mas em verdade vos digo, a ti e a todos vós que me escutais, a Bíblia é sagrada sim, ela carrega em seu bojo enormidade de fragmentos da lei divina, que está justamente embutido, está no meio de palha. Por isso que eu proferi a parábola dos diamantes, que se deve remover as palhas para enxergar onde está o diamante. Assim a Bíblia, tu tens que ler ela pedindo sempre ao Pai que te inspire para compreender. Então aí descobrirás que o mundo não foi criado em 6 dias, né? Aqueles 6 dias o homem descansar no 7º. Deus bondoso, perfeito, e que o mundo foi criado, por exemplo, se fosse para calcular o tempo, já que onde meu Pai vive o tempo não existe, não conta na eternidade, no infinito. Então seria 6 trilhões de anos, seria muito pouco, 6 trilhões de anos, muito pouco para criar as coisas de Deus. Então agora os evangélicos, os
escravos da fantasia, da mentira, ficam ali se grudando nas mentiras, nos equívocos impostos pelos embustólogos. Lembra-te então a ti que me pergunta lá no Canadá, que eu sempre disse e repito de novo: eu sou o libertador. Voltei a este mundo para libertar o meu povo dos jugos falsos religiosos, dos grilhões da idolatria, da fantasia e da mentira. Amo a liberdade, por isso eu deixo livres os seres que amo. Se voltam é porque me reconheceram e são meus filhos, dignos de meu Pai Senhor Deus. Se não voltam é porque jamais tiveram parte comigo. Se um dia, alguma vez, em algum lugar, tiveres a inspiração de Deus de vir me questionar pessoalmente aqui, podes ter certeza que sairás daqui muito surpreendido com o que eu tenho a falar sobre a Bíblia e sobre todas as coisas, sobre antropologia, biologia, filosofia, história, tudo. Aí eu tenho a falar muita coisa, aí eu te boto de olho, já que és ateu, a conectar a Nashimandro, que há milênios falou sobre a evolução das espécies, e tu vais surpreender-te ao constatar que ele reencarnou aqui na América do Sul, e foi muito perseguido, que aqui na América do Sul ele reencarnou, quer dizer, ele reencarnou na Inglaterra e veio para a América do Sul, e ele veio para cá na condição de Darwin, Charles Darwin. Aí vai meditar, vai analisar, vai estudar lá o Anaximandro e vai tu compreender daí que eu tenho sempre comigo que os ateus têm muito mais chance de aproximar-se de Deus, de descobrir Deus, do Deus verdadeiro, do que os fanáticos, os carolas, porque o ateu ele está em busca da verdade. E um dia eu mesmo disse a Doimão: busca a verdade, busque e encontrareis. Um dia eles haverão de encontrar, como eu também fui ateu, e o Senhor se revelou para mim em 79, lá em Santiago do Chile. Bom, já também a filha tem que andar. É que hoje tudo é carnaval, né, meus filhos? Então, como hoje é carnaval, né? Só aqui que não é, mas lá fora tudo é carnaval. Então eu posso virar né? Me excusam aqueles que estão na fila, né? Que serão bem orientados na sequência e nos próximos programas. É que hoje eu tenho que ficar assim, observando bem, que tem muita gente que está festejando a carne, né? E tem uns, inclusive, que estão dormindo ainda. Assim, de Marias bonitas dormindo. Aí eu vou cantar para elas assim, mas se acordarem agora. Acorda, Maria bonita, levanta e vem me escutar. O dia já clareou e o Henrique Cristo está a falar. Pronto, sejam bem-vindos, Maria Bonita. Tenham toda a minha paz, filho. Rafael Moraes, de São João del Rei, Minas Gerais. Gostaria de saber qual seria sua reação caso, após sua morte e chegada ao céu, o Senhor descobrisse que tudo que acreditou e pregou durante sua vida não passou de uma mentira, e sua personificação de Cristo fosse algo irreal, criado por um complexo de Messias. Gostaria de ouvir uma resposta independente de crença alguma. Claro que te respondo. Claro. Tudo que tu estás falando podia ser, Rafael? De onde? De Minas Gerais. Tá. Tudo que tu estás falando podia sim acontecer. E acontece, até pode acontecer contigo. Quando tu desencarnar e descobrir que tu me inquirisse, me indagasse com coisas sem nexo, pode acontecer contigo. Agora comigo não. Comigo não, porque eu não escolhi ser quem sou, não escolhi falar o que eu falo. Para o teu governo, quando a Polícia Federal me inquiriu durante longas horas, porque eu sofri um processo de falsidade ideológica, se arrastou 15 anos aqui no Brasil, na Justiça Federal. Quando ela me indagou durante longas horas de interrogatório, ela se surpreendeu através de um exame técnico de grafia, que só então ela acreditou que eu não estudei, que eu só fui alfabetizado. Tenho só 3 anos de escola. Daí o doutor Reginaldo Silva Araújo, que presidia aquele inquérito, trocou uns olhares com o técnico, o perito e com os outros policiais. Dali para frente deixou de ser irreverente comigo.
Até então ele estava sendo muito irreverente comigo. Falava umas abobrinhas na minha orelha, e disse, você passou a noite inteira pensando, estudando como é que ia me responder. Falei, eu não, doutor. Eu já fui inquirido em 2 continentes por polícia, eu estou acostumado, isso faz parte da minha rotina ser inquirido. Agora, tu sim ficaste a noite inteira lendo esse livro, tem um livro escrito Técnicas de Interrogatório na mesa, recém-comprado, até com selo. E tu ficasse estudando esse livro para ver como ia me interrogar, porque eu sou a verdade, eu estou falando só a verdade. Aí, eu digo, os mistérios de Deus são insondáveis, doutor, eu dizia. Inclusive convidei-o para me visitar lá em Curitiba, depois que terminou todo o processo, depois que o senhor me fez vitorioso na superior instância. Por unanimidade reconheceram que eu não devia nada para as leis. Aí depois disso, no ano 2000, dia 24 de outubro do ano 2000, o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Paraná foi inspirado por Deus, coagido por Deus, a me reconhecer como hijo de Cristo. Então, portanto, se eu tivesse que me arrepender de alguma coisa, teria muitas milhares de pessoas se arrependendo em diferentes lugares, só que eu não tenho do que me arrepender, porque eu não escolhi. Aí, que todos que me ouvem compreendam por que eu tenho que dizer sempre de novo esse discurso que eu dou no início, essa dissertação, que eu não escolhi ser Cristo, não posso vos obrigar a saber que sou, mas, entende? Eu não posso obrigar. Agora, daí a pensar que eu depois vou desencarnar, vou me arrepender de ter durante 44 anos de vida pública aqui, de ter, ontem fez 32 anos aniversário da instituição do Reino de Deus na Terra. E se eu fosse um explorador, um charlatão, como tem tantos aí usando aleluia, Jesus, usando meu nome antigo e obsoleto, aí depois eu teria que, sim, me arrepender. Como eles terão, como está previsto, que eu disse que eles virão para mim dizer: Senhor, Senhor, em teu nome expulsamos demônio, em teu nome fizemos prodígios. E eu direi alto em bom som: não vos conheço, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Portanto, eu pedi que eu respondesse, então estou respondendo, né? Senão ele vai dizer, olha, se escapou. Que eu não escapo de nada, eu estou sempre falando, sempre respondendo. Meu pai disse que eu tenho obrigação, inclusive tem esse cidadão aí que está me fazendo a pergunta, porque ele fez a pergunta, ele tem mais chance de vislumbrar a verdade do que aqueles que só pensam e blasfemam no travesseiro e não fazem a pergunta, porque ele fez. Então agora ele teve que ouvir tudo isso que eu falei, ele vai ter que fazer sim, porque o neurosistema dele foi invadido por minhas palavras, ele é obrigado sim agora a meditar lá na cama dele, ele vai ser obrigado mesmo. Parei, que isso? E ainda por último eu recomendo que ele dê uma olhadinha no injocris.org.br e investigue minha entrevista inteira. Ninguém nunca deu uma entrevista de 300 e poucas perguntas. Eu respondi 300 e poucas perguntas, está lá na internet para quem quiser ver. Eu não tenho tempo. Vocês já viram falar alguém que deu uma entrevista de 300 e poucas perguntas? Henrique Cristo. Assim, mas sem ser Henrique Cristo. Pois é, então está ali. Eu falo sobre tudo, falo sobre aborto, falo sobre biologia, falo sobre droga, falo tudo o que quiserem. Entende? E tudo obediente ao meu pai. Então, como eu estava falando, lá em Curitiba, nos anos 80, quando o doutor Reginaldo Silva Araújo, inclusive, quando eu falo o nome dele, está na internet, eu mandei expedir um livro intitulado O Tempo, onde eu cito ele, o inquérito que ele montou, tudo. Considero ele uma pessoa muito competente, ele foi um excelente policial, fez um trabalho muito brilhante. Ele fez a parte dele muito bem feita. O juiz doutor Almada também, que Deus o tenha em sua santa paz, também foi muito competente, juiz federal. Mas só que como eu não devo nada, do que poder, ele preguiçou minha vida. Quanto mais ele me investigava, mais ele ficava estupefato, entende? Investigou se eu tinha conta bancária, aí viu que eu não tenho, entende? E daí chega um ponto que diz, então aí onde que depois um escritor, um psicólogo especialista em psicodiagnóstico aqui em Brasília, escreveu um livro, veio aqui, me interrogou durante mais de um ano, e Louco, Farsante ou Messias, o livro. O livro é tão contundente, tão polêmico, tão pesado,
que ainda não teve uma editora que tivesse coragem de publicá-lo. Olha só, ele está disposto o livro no Clube dos Autores, né? Clube de autores. Hã? Clube de autores. Clube de Autores. Pode ver que até agora não tem uma sisuda, uma cuiuda, uma corajosa, então não, eu vou lançar essa polêmica. Não, porque o nome do título do livro é um nome pesado, né? Louco, farsante ou Messias. Quer dizer que daí a pessoa, peraí, se eu descobrir que ele não é louco? E se eu descobrir que ele não é um farsante? Eu tenho que assumir essa responsabilidade? Não. Vocês conhecem alguém da elite que pensa ou que se preocupa com Cristo? Não. A vidinha ainda está muito boa por enquanto. Filhos, mas vai chegar um momento que vocês vão ter que sim revisar vossos conceitos. Meu pai disse que vai chegar um momento que as pessoas vão sentir necessidade, sim, está chegando esse momento, de ter uma conexão com Ele, para poder se sentir em paz, para poder ter segurança. E daí essas pessoas virão a mim, não por amor a mim, nem por amor a Ele, disse o Senhor, e sim por necessidade. Porque as elites já começam a perceber que estão dando uma descida. A classe média, entende? Então vai chegar um momento, vamos lá, vamos nos escutar, vamos buscar o Filho de Deus, já que Ele está aqui. Eu recebo correspondências, meus filhos, coisa mais incrível, de pessoas dizendo que estão felizes por ter reencarnado, pessoas que nunca estiveram aqui, por ter reencarnado, por estar na Terra no mesmo tempo que o Filho de Deus. Mas Filho de Deus não é nada de luxo, não, entende? É apenas a minha condição de primata, o primeiro King Kong que veio sem rabo, entende? É isso. Primeira meba que saiu da água, primeiro réptil que rastejou, e primeiro macaco que andou ereto. Isso é o que eu sou, o primogênito de Deus. Entenderam? Esses dias eu vi um argentino aí dizer que Adão não existiu, para ver se me lembra. Eu nunca disse que meu nome é Adão. Adão é um nome simbólico, entende? É um nome suposto do primeiro macaco que veio sem rabo. Entende, meus filhos? Pode ser Adão, tem um lugar que eu li que era Adão, Carbono. Cada um dá um nome diferente, não importa. O importante é que o que ninguém pode mudar, cambiar, é a realidade de que alguém caminhou pela primeira vez ereto, sem rabo. E por coincidência, eu que vos falo, sou o primeiro que andou ereto sem rabo. Mas eu sou humilde o suficiente para reconhecer que eu fui a primeira ameba, primeiro réptil que rastejou. Os que estudam biologia estão entendendo o que eu falei. E até os que não estudam, mas têm uma noção. Chega. Tudo é carnaval? Tudo é carnaval, pronto. Só que eu escutei uma marchinha esses dias na rádio, não vou dizer o nome da rádio também para não fazer propaganda, né? Ele dizia assim, né? A Copa do Brasil não é nossa. Procure essa marchinha que eu quero ver. É engraçado. Falou que era dos estrangeiros. No Rio de Janeiro, claro, no Rio de Janeiro, né? Aqui tem essas tiradas. Mas não escutaram, não? Descubra para mim, assim, não é? Essa Copa do Brasil. Não agora, mas depois me mostra. Eu sei que escutei umas marchinhas que estão soltando aí. Estamos no carnaval, então nada me impede de falar do carnaval, não é verdade? Então essas marchinhas aí que estão publicando lá no Rio de Janeiro, a Copa do Brasil não é nossa. Daí tem outras que eu não lembro agora o que era, mas me chamou a atenção, as marchinhas novas estão surgindo lá no Rio de Janeiro. Tu descobre? Então tá bom. Tenho toda a minha paz. Vamos adiante. Júnior Rassi, de Santa Catarina, presidente do Centro Acadêmico de Odontologia. Senhor Henri abençoado, gostaríamos que o Senhor Todo-Poderoso abençoasse todos os alunos do curso de odontologia e convidasse todos a participar da festa de recepção dos calouros do primeiro semestre de 2014. Pois eu peço ao Senhor Todo-Poderoso, meu Pai que é vosso Pai, meu Deus que é vosso Deus, se assim entendeis, que Ele abençoe sim
a todos os que estão lá estudando, aí inclusive que aprendam mesmo, né? Porque odontologia é uma coisa muito séria, né? Espero que de veras Deus, vou pedir porque eu estou pensando em mais lá de Santa Catarina, onde eu posso ter passado por lá e precisar de um deles, né? Porque também tem dente, né? Então eu peço assim ao Pai, na hora que eu vou pedir a bênção para todos, eu vou pedir pensando inclusive, diga o nome dele de novo. É Júnior Rassi. Rassi, com dois S. Pedir ao Pai por todos eles, até porque é uma profissão, um trabalho muito delicado. Aquele que sabe fazer serviço, que nasceu para isso, é um servo de Deus, e Deus o abençoa. Porque olha, mexer aqui na boca, é o que eu digo, eu já fiz mais recentemente uma reforma aqui, e vi que não é brincadeira não, hein? Compreenderam? Prestem atenção, hoje em dia Deus inspirou os doutores a fazer até implante, olha só, que coisa fantástica, se há 30, 40 anos atrás, né, alguém podia imaginar que poderia ser fazer um implante, imagina. Olha como a ciência avançou, como hoje em dia, por isso devemos agradecer ao Pai que a ciência está avançando, só que não permitir que Ele também não permita que extrapole, usando a ciência para o mal. Mas ela avançou muito. Eu perguntaria para qualquer ateu, inclusive até para os ateus, com todo o amor que eu lhes tenho, quem pode guiar a mão de um dentista para ele fazer um buraco no teu osso lá, enfiar um pino para botar um dente novo lá? Sem a ajuda de Deus. Eu desafio os ateus que vá no dentista implantar um dente. Se ele não tiver a ajuda de Deus, ele vai ver como é que vai ficar a boca dele. Então tem que pedir na hora de ir para o dentista, fazer um implante, assim como também quando vai num oftalmologista. É bom em casa pedir, em que pese que Deus protege os ignorantes, mas é bom pedir que Ele inspire, que Ele guie a mão do dentista para fazer um trabalho perfeito. E pedir também, quando vai no oftalmologista, que Deus inspire. Quando vai no médico, aí Ele guia a mão do médico. Do dentista, porque o dentista é um médico que cuida da boca. Essa é a visão que eu tenho, né? Meus filhos, então tá. Como tudo é carnaval, até dentista entrou no meu assunto, né? E eu não tenho por que negar a grandiosidade da inspiração, da arte, da odontologia. Uma coisa muito, mas muitíssimamente importante. Nessas horas do campeonato, o Dr. Vanderlei, que cuida da minha boca há 30 anos, deve estar, se ele estiver escutando, ele, opa, ele lembrou de mim. Claro que lembrei. Que um dentista que nasceu, que cumpre esse ofício por amor, ele é um inspirado. Porque existem vários doutores, aproveitarei antes de fechar o programa, para dizer que tem médicos, dentistas, que nasceram para isso. Que esta é a vocação deles. Então eles se tornam verdadeiros inspirados permanentemente. Até aqueles que vão estudar odontologia ou medicina, porque a família impõe que quer ter um filho doutor. Dá para distinguir aqueles que estudaram por vocação e aqueles que estudaram só para satisfazer o anseio familiar, a ascensão social. Peçam, meus filhos, vós que me escutais, sempre o Pai que vos inspire a procurar um profissional sempre que tem esse dom, que nasceu para isso. Que quando eles fazem um serviço por amor, que nasceram para isto, fazem por amor. E daí eles nunca trabalham. Eles não têm ansiedade, pressa, eles fazem com amor e por amor. E aqueles que estão ali só como mercenário pensando em lucro, cometem cada erro. Peça ao Pai sempre que for ter que procurar um profissional na saúde, que ele te inspire, que vai no quarto de novo, fecha a porta e invoca o Pai, ele te inspira a ir na mão, que o Senhor guia as mãos do profissional e tudo dá certo. Tu sai dali da cadeira dele numa boa, confiante, seguro, ok?
Bom, por hoje já lembrem-se que é carnaval, sei que reclamam disso, o senhor fica muito tempo um assunto só, e depois as pessoas se desligaram porque não gostam muito da minha fachada, né? Se não, para escutar tranquilo e confiar que depois eu respondo, porque ninguém é obrigado a gostar, entende? Paciência. Mas aqueles que querem saber a verdade, mesmo às vezes satirizando, eu falo a verdade, ok? Então, o tempo passou. Eu respondo mais não, mas não me venha a pergunta de... E lembrando que eu vou pedir ao pai uma bênção para os dentistas, né? Mas não me venha com pergunta que eu tenho que responder muito comprida. Vamos lá. Alfrede, de Joinville. São os judeus que estão acabando com a moralidade no mundo? Olha, que pergunta comprida. Que a pergunta é curta, mas a resposta muito comprida. Meus filhos, respondendo ao joinvilense, nada acontece, mas nada é nada. Nada é nada. Veja bem, o termo etimologicamente correto é nada. Não é de nadar na piscina, não é nada. Nada acontece na terra sem a anuência, sem o consentimento de Deus, nada. Ninguém pode mover uma palha, ninguém pode matar um inseto. Se for matar um inseto e não tens a permissão de Deus, tua mão pode ficar paralisada naquela hora. Então, não é os judeus meramente, não são os judeus que estão acabando com a moralidade do mundo. Se os judeus têm o controle da mídia, se os judeus participam de tudo isto, é porque aqueles que se consideram judeus, né? Eles que não são judeus estão sendo cúmplices. Porque eu vou dar um exemplo, está vendo? Porque quero uma resposta longa. Se um judeu, digamos, colocar na televisão assim, um filme pornográfico, um filme muito, né, idiotizante, não pode desligar a televisão? Não pode. Então tu és cúmplice. Se fosse eles, eu não estou dizendo que são eles, mas se eles colocam, né? Essas coisas são muito misteriosas. A bandeira quer uma resposta muito metafórica, muito, né? Ainda mais que ele é de Joinville, então tem toda essa coisa, né? Santa Catarina, né? Judeu, né? Tem tudo isso, né? Lá quem controla a mídia deveria ser os judeus, são os judeus. Santa Catarina. Então herbece. Então daí se for assim, mas os cúmplices deles, quem dá respaldo a eles, quem apoia eles, quem é a clientela deles, são os que se consideram cristãos. Porque se não der audiência, meu filho, nenhum programa fica no ar. E quem é que dá a audiência? É o povo. Nem Pilatos teria poder de fazer o que fez se o povo não dissesse para fazer. E Deus permitiu, por isso eu digo, nada acontece na terra sem o consentimento de Deus, incluindo a minha crucificação original. Nada. E para os ingênuos que acreditam que eu fui crucificado inocente, digo agora que não. Eu tinha um débito a pagar, um débito karmático. Como primogênito de Deus, eu conduzir a humanidade, ainda no tempo da minha purgação, de evolução, de forma equivocada. Eu era responsável pelos pecados que a humanidade cometera até então. Eu tinha débito a pagar. E Deus permitiu, consequentemente, que eu pagasse o meu débito de ter conduzido a minha prole fora da lei de uma forma misericordiosa para aqueles que reclamam. Numa só vez quitei o débito. Quem pecou depois, pecou por conta própria. Claro que os fanáticos que porventura estiverem me escutando, olha só, ele quis dizer que Jesus pecou. Claro, quando primogênito, Adão é um nome simbólico, pode ser. Tá? Primata, como primata. É o primata, eu era o primata.
Sim, ancestral, primata, patriarca. É que ancestral eu fui olhar no dicionário também, ele está meio demodé, né? Então, meio decadente, né? A palavra ancestral, né? Etimologicamente, mais correto seria primata, ou então patriarca. Primata de primeiro, patriarca de, né? Tá? Não importa o título, meus filhos. Ai, que escravidão na terra, como eu sou escravo de títulos, de convenções, disso, daquilo. Direto. Primeiro, macaco que andou ereto. Pronto. Então, nessa condição, como eu era ainda um primeiro macaco que estava começando a conhecer as nuances da vida, não soube conduzir a contento, ainda está apalpando a vida. Minha prole. E, consequentemente, dei maus exemplos, que depois culminou com a crucificação, onde eu resgatei o pecado que a humanidade cometera induzida por mim. Ok? Agora, se alguém não gostou, alguém se ofendeu, esse é o Cristo verdadeiro que está falando. O que Cristo folclórico jamais falaria, porque Cristo folclórico nem fala. O Cristo folclórico é um boneco que está pregado na cruz para sempre. Não fala. Eu sou o Cristo, o autêntico, enviado do meu Pai. E não é nem um lucro ser Cristo, não, hein? Alto lá. É um encargo pesadíssimo. Tá? Bem, por hoje, já que tudo é carnaval mesmo, né? Também alguém vai descobrir aquela valsinha depois, né? Tem que descobrir como é que é. Que a Copa não é nossa, né? É uma coisa assim. Muito engraçado. Meus filhos, vou pedir ao Pai a bênção para todos, incluindo para os filhos que estão lá estudando odontologia. Que Deus... Imagina assim, se você pensa que a Copa é nossa, a Copa não é nossa não, a Copa é das empreiteiras, não sobra nada pro povo. Isso, então tá aí, ó. Fale um pouquinho mais alto para eu escutar. Tá. Eu não, é você. Fala, meu pai, ela achou, vamos. Achou na loteria, vamos, fala. Se você pensa que a Copa é nossa, a Copa não é nossa não, a Copa é das empreiteiras, não sobra nada pro povão. Pronto, olha uma baixinha interessante essa, né? Eu escutei numa rádio, não vou dizer qual é a rádio, que também não vou ficar fazendo propaganda errada, né? Escutei, uma dessas manhãs, né? Isso é marchinha do Rio de Janeiro. Bem, meus filhos, não quero me misturar com o carnaval, né? Mas também não deixo de constatar que o povão lá, né, eles têm umas ideias, né, interessantes, eles entenderam. Eu entendi o que eles querem dizer, porque a arrecadação toda da Copa, a parte do leão vai para a FIFA, né? É isso que eles querem dizer, entende? Eles vão se trocando por miúdo, o povo brasileiro vai pagar uma conta que ele não fez. É isso que eles querem dizer, entende? Não está falando nada do povão. Filhas, eu pedi ao Pai, eu detesto ter que fazer um programa se misturar, né? Mas, por outro lado, a autenticidade é a coisa mais sublime, entende? Para mim, eu estava dizendo ainda esses dias para um benemérito que estava me visitando, que estava tentando me convencer que eu podia ser mais leve no falar de reencarnação, essas coisas, que podia ser mais diplomático, né? Senão, eu tenho que ser autêntico. Eu nem quero coloque com uma pessoa fanática, eu não quero nem conversar com uma pessoa fanática, que já tem dentro da cabeça dela uma lata de conserva, de fantasia e mentira, porque eu vou perder meu tempo. E é verdade. Já pensou em falar com uma topeira? Eu vou falar nunca. Aí sim podiam dizer que era louco se eu fico falando com uma pedra. Entende? Tem que falar com seres que têm sede do saber. Tem que falar com as pessoas que querem saber, que querem conhecer a verdade. Eu disse a Deus: conhecereis a verdade e a verdade vos tornará livres. Ontem mesmo a discípula me mostrou uns vídeos aí que ela filmou de muitos anos atrás, lá de Curitiba. Disse: olha, queria publicar isso aí. Se não pode, ainda não é hora. É porque é muito contundente.
São muito contundentes os vídeos. Isso agora não pode ainda. Tem que esperar que o Senhor diga que chegou a hora. Entende? Tem coisas assim muito contundentes que eu falei lá em Curitiba. E quem vê, escuta, né? Bem lá atrás, há muitos anos atrás, né? Então, tudo armazenado. No dia certo e na hora certa, quando o Senhor disser pode liberar, eu libero. Né? Vou pedir ao Pai a bênção. Se ainda não disse, reitero uma vez mais, que na luz do meu Pai, Senhor Deus, que em mim, continuo amando todas as criaturas que se movem sobre a terra. Obviamente coerente com a eterna e divina lei da igualdade, que consiste tão somente em distribuir-se desigualmente a desiguais na medida em que se desigualam. Os beneméritos, os que estão chegando agora, coloquem as mãos assim se querem participar e olhos abertos para ver o mistério de Deus. Ó Pai, eterno e inefável, Deus infalível, Criador do Universo, das culminâncias do Teu reino, do trono do Teu poder, do alto do qual tesoros temíveis tudo descobrem, tudo veem. Abençoe Teus filhos com saúde, luz e justiça, porque Tua é toda glória para todo sempre, ó Pai, e a paz seja com todos meus filhos, até sábado e até sempre. Pessoal, não esqueçam que as perguntas que não foram respondidas hoje serão respondidas no próximo sábado, logo no início do programa. Fiquem agora com o nosso documentário da Revolução de Henrique Cristo em Belém do Pará. Uma excelente semana a todos e até sábado que vem.